Olá, estamos começando mais um programa Concerto de Ideias. A gente começa com a sua companhia e também com o seu carinho, agradecendo o seu contato por meio das redes sociais, você que mandou pra gente sugestões, você que comentou os programas, você que fez algumas críticas. A sua participação é sempre muito bem-vinda e sempre muito importante para que a gente possa construir cada vez mais programas interessantes para você que nos acompanha. E hoje nós vamos falar de um tema bastante recorrente, mas também bastante polêmico e triste, que acontece aí no dia a dia de muitas famílias, de muitas escolas, de muitos ambientes profissionais também. Nós vamos falar sobre bullying. E para nos ajudar a entender quando que o bullying deixa de ser brincadeira e começa a influenciar, a interferir, a machucar a vida de algumas pessoas, está conosco aqui uma das especialistas, que é a professora Nívia Cristina de Rocco. Tudo bom, Nívia? Tudo bem, Betina? Seja bem-vinda ao Concerto de Ideias. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É bom tê-la com a gente. A Nívia, ela é formada em Pedagogia pela Faculdade Anhanguera, também tem pós-graduação em Psicopedagogia pelo NASP Campus Engenheiro Coelho e é orientadora pedagógica da Escola Básica do NASP Campus Engenheiro Coelho também, né, Nívia? Há quanto tempo você está já à frente do Colégio NASP? Aqui no NASP nós estamos desde julho de 2009. Tem acompanhado aí bastante situações, muitas realidades com crianças e famílias, Bastante, né? Desde alunos da educação infantil até o ensino médio. Quantos alunos nós temos hoje na Escola NASP, no colégio? Nós estamos com aproximadamente 1.200, 1.100 e um pouquinho de alunos. Muitos alunos, né? 1.000 e poucos alunos. E vocês atendem crianças de que idade, até qual faixa etária também? Nós começamos já com o projeto bilíngue, a partir de crianças com 3 anos de idade, e vamos até o 3º ano do ensino médio. Que bacana. 17, 18 anos. Então, o projeto bilíngue, eles aprendem português e inglês? Como é que é a dinâmica dessas aulas? Exato. No período da manhã seria a educação formal, Sim. a educação mesmo para todos, e na parte do bilíngue seria tudo específico na área de inglês. Na parte da tarde, no Na contraturno? parte da tarde, no contraturno, são 3 horas diárias de inglês que eles têm, e após isso eles têm atividades físicas, atividades para fazer tarefas, enfim, mas o foco maior é a questão do inglês mesmo. Que bacana, são poucas escolas no Brasil que oferecem esse serviço, né? De estudo bilíngue para as crianças, desde das mais tenras idades, né? Sim, começamos com 3 anos, até o 5º ano eles ficam nesse projeto, depois eles passam no projeto de menos horas, mas continua no contraturno, até chegar no high school, que seria para os alunos ali do ensino médio, que já saem com a formação, com o diploma em inglês também, né, para cursar, quem sabe, uma universidade lá fora. Que bacana, e vocês têm um processo de intercâmbio também bastante forte, né? Bastante intercâmbio em todas as férias, nós temos, e aí já privilegia os alunos do high school e é aberto para os demais alunos que tiverem esse interesse também, né? Olha que bacana. E eles podem também ficar um semestre fora, estudando uma outra língua, e sem perder o vínculo com o NASP, sem perder o ano letivo brasileiro, no caso. Que legal. A escola do NASP, o Colégio NASP, fica em Engenheiro Coelho, dentro do campus da universidade. Então, de repente, se você tem interesse em conhecer, né, Nívia? Saber um pouco mais, tem um telefone para contato? Sim, você pode estar ligando para o 019 3858 9021. Bacana, então você que está em casa nos acompanhando e de repente se interessou aqui por essa dinâmica diferenciada, que prioriza e valoriza o aluno, você pode entrar em contato com o Colégio NASP. Nós estamos falando especificamente agora sobre bullying, vamos entrar nessa temática? Vamos lá. Você tem acompanhado na escola essa realidade, Nívia, já há algum tempo à frente desse projeto com os alunos, para a gente poder diferenciar para o pessoal de casa, o que seria bullying? Infelizmente acontece, né? Tanto na escola, se a gente for verificar na sociedade de forma geral. O bullying seria toda forma de violência que você pode estar sofrendo, seja ela física, seja ela mental, seja ela emocional. Então, a partir do momento que algo te prejudica, ela já sai, então, da brincadeira, como você colocou. Até que ponto é a brincadeira e se torna bullying? A brincadeira tem que ser algo que divirta, tem que ser algo consensual, que todos participem, que todos gostam. No momento que aquilo prejudica uma ou mais pessoas, já vai para o bullying, né? Deixa de ser brincadeira. Deixa de ser brincadeira. E o bullying é um fenômeno moderno ou ele já acontece há bastante tempo, de repente não tinha o nome? Exato, ele já é uma coisa mais antiga. Ele se tornou assim tão conhecido com esse nome, foi a partir da década de 70, que foram realmente estudar, foi um professor universitário que via a questão
suicida de alguns adolescentes. Que eram vítimas Eram de vítimas. brincadeiras constantes, de ofensas Isso. constantes. Aí, através da pesquisa, ele foi ver justamente isso. Zombarias que as crianças sofriam, ameaças, até a questão assim de agressões mesmo. Sim. Então, tudo isso foi focalizando e no final ele viu assim, bom, é um bullying, é uma violência, é uma agressão. Então, aí veio o nome tão conhecido. Mas se a gente for buscar aí pelos nossos pais, avós, de uma maneira ou outra, talvez já foram vítimas, né? E já sofreram isso, mas não tinha esse nome. Mas não é algo novo, né? Parece que antigamente era levado mais na brincadeira mesmo, não se dava muita atenção para esse assunto, como hoje nós damos atenção, porque realmente é preocupante. Os índices de depressão e suicídio, tanto na adolescência quanto na juventude, de pessoas, de jovens vítimas de bullying é bastante grande. Então é uma preocupação das escolas também. Exato. Que tudo fulmina na escola, né? Tudo acaba e a escola percebe isso tudo e trabalha junto com as famílias, mas então ali a gente tem esse olhar diferenciado, a gente vê a socialização das crianças, que em casa talvez os pais não levem os coleguinhas, enfim, ou até mesmo os adolescentes, então a gente consegue perceber isso de uma forma mais clara. Por isso que se trabalha muito em escola e o foco fica para a escola. Mas acontece em outras formas da sociedade também o bullying, né? Ok, você falou aí a respeito de percepção, que a escola de repente percebe mais, porque está com a criança ali numa outra condição diferente de casa, né? Exato. A gente poderia de repente estabelecer algumas características da criança que é vítima de bullying para, de repente tem um pai ou uma mãe que está acompanhando o nosso programa e pensa, mas será que meu filho é vítima de bullying? Porque em casa eu não percebo nada, mas será que na escola ele sofre alguma agressão verbal, sabe, é violentado de alguma maneira e eu não sei? Tem alguma característica que a gente pode perceber? Qualquer coisa que você perceba que o seu filho mudou, de repente, é porque algo não está normal. Vinha com comportamento, de repente mudou. Exato. Seja isso assim, um comportamento somático. De repente começou com diarreia, é um vômito, mas espera aí, não está doente, de onde vem isso? Ele está somatizando problemas que ele está enfrentando na escola. Rendimento escolar caiu muito, não fala mais dos amiguinhos, não quer mais socializar. Espera aí, o que está acontecendo? Não quer ir para a escola, quer mudar de turma, quer mudar de escola. Então, é porque algo não está normal. O interessante é que assim, os pais sempre tenham os colegas dos filhos em casa também. Porque aí você vê como o seu filho está socializando e de repente não quer mais, então peraí. Então a dica para o pai ou a mãe que está nos acompanhando hoje é, se o filho mudou de comportamento, tem alguma coisa errada. Exato. Vai à escola, conversa com a professora, conversa com a orientadora para tentar identificar o que está acontecendo. Essa é a primeira dica. E assim como a gente tem problemas em casa e você vê que o seu filho mudou devido àquele problema familiar, peraí, se em casa está tudo bem e ele mudou o comportamento, então é na escola que pode estar acontecendo algum problema. Coisa. Essa é a primeira dica para ficar de olho nessa questão do comportamento. Exato. A segunda dica da Nívia é trazer os amiguinhos para dentro de casa. Tê-los mais por perto, para conhecer. Isso é muito bacana, você poder conhecer com quem seu filho está se relacionando e pode, inclusive, identificar algumas possíveis situações de bullying. Exato. Às vezes até um colega que está ali, que socializa, ele pode se transformar o agressor do bullying. Porque o bullying tem o agressor, tem a vítima, tem a plateia. Porque se você não tem uma plateia, o agressor não tem forças. Então você já consegue trabalhar e exterminar o bullying. Então se você tem os colegas do seu filho em casa, você percebe, opa, esse é um amiguinho, mas ao mesmo tempo ontem ele estava bem com esse amigo, hoje ele está sendo agredido pelo amigo. Então é uma forma que você pode estar supervisionando os colegas do seu filho, acompanhar de perto. Isso em todas as idades, né? Você comentou sobre o fato de o agressor precisar de uma plateia, né? Para que ele possa continuar se sentindo superior e continuar oprimindo aquela criança. Além dessa característica, existe alguma outra que de repente os pais ou mesmo os professores podem estar nos assistindo para identificar um possível agressor? Bom, o agressor, para ele ter forças, para ele conseguir, porque ele sempre vai se sentir alguém que é superior. Só faz o bullying aquele que se sente superior. Então, para eu me sentir superior, eu tenho que ter alguém que está me mostrando que eu sou superior. Então, a partir do momento que eu não tenho uma plateia, que eu não tenho alguém me incentivando, eu já não vou fazer. O agressor, de certa forma, ele vai ser sempre um líder. Caberia o quê? A escola, aos pais, a igreja, trazer essa liderança, focar essa liderança.
Ser um Então, bom líder, né? Usar para o bem essa influência. exato, usar para o bem. Porque é justamente essa atitude agressiva, entre aspas, né? Essa agressividade que vai trazer a gente para tornar os nossos sonhos realidade, vai trazer pessoas melhores profissionais, melhores pessoas. Só que você tem que saber focar. Canalizar isso. Canalizar. Para o bem. Então, quando é criança, uma coisa que ajuda muito é a questão de canalizar para esportes. Um esporte que seu filho gosta, um esporte que ele se identifique, trazer isso para cá. Então, ele vai liberar energias que talvez ele poderia estar focando para agressividade e está agora focando para coisas positivas. Perfeito. Você já deu uma dica aí de como trabalhar isso nas escolas também, né? Exato. Mas eu ia te perguntar de uma maneira mais específica, além de canalizar o líder, né? Como que as escolas podem trabalhar, de repente, uma professora percebe em sala de aula que uma criança está sendo vítima de bullying, que tem uma criança que está agredindo, que está causando algum mal-estar, né, nos coleguinhas. Como trabalhar isso em sala de aula, na escola como um todo, Nívia? Uma coisa que, assim, surte muito efeito é quando a gente trabalha a nossa história com o aluno. Então, a partir do momento que você observou, você começa trabalhando aquilo que já aconteceu com você, que já aconteceu na sua família, e aí você consegue entrar no mundo daquela criança. E ali você vai, através de discussões em sala, através de até mesmo uma conversa mais particular, talvez com o agressor, mas com a vítima, aquela questão assim de estar próximo. E vai trazer palestras, vai trazer discussões. E temos vários filmes na área da educação que trabalham pontualmente o bullying também. Que dá pra gente utilizar como material didático Exato. também, né? E sempre trabalhar junto com a família, né? Porque a escola tem que ser uma extensão da família. Então, se você percebeu tanto a vítima quanto o agressor, você tem que trabalhar junto com a família. Porque essa é uma questão cada vez mais presente nas escolas, Muito. né? Do bullying, de repente o distanciamento da família, de repente a criança não tem para quem recorrer, para quem pedir ajuda. Então isso é uma realidade bastante comum e triste, né, Nívia? Exato. E assim, a questão da mídia social, a questão de filmes, a questão de séries, que é o contexto dos nossos alunos, eles veem isso e muitas vezes ao ver, traz isso para a escola. Tanto o lado positivo quanto o negativo a gente percebe ali. Aprender a trabalhar isso em sala de aula, né? Mas essa dica que você deu de trabalhar a própria história, se inserir na história do aluno, de repente apresentar as várias histórias que tem dentro da sala de aula, Exato. é uma forma de valorizar o outro, né? Reconhecer a importância do outro e tentar amenizar a questão do bullying, né? Exato. Existe uma faixa etária aí que é mais comum o bullying na sala de aula, na escola, ou isso já está generalizado? Nós temos ali as crianças quando começam a idade ali de 9, 10 anos, que eles estão saindo daquele egocentrismo, Sim. eles já começam a perceber que o outro me percebe. Então, se eu estou assim com um tênis que talvez não é de marca, o que meu coleguinha vai falar? Então, aí já começa essa questão, como eu percebo que o outro me percebe, eu já começo essa identificação de zoar do meu coleguinha. Então, essa idade de 9, 10, 11 anos é muito forte, principalmente em meninas. Meninas. Né? Porque meninas são mais amadurecem cruéis do mais que os rápido. meninos. Exato, nessa idade são mais cruéis. Os meninos, eles são ali na faixa etária dos 12, 13 e entra muito a questão assim, de competitividade. Tanto de notas, quanto de esporte, quanto eu conquistei a menininha mais bonita, você não. Então, essa é a faixa etária, são os enfoques. No ensino médio, que são ali os nossos adolescentes, né, 15, 16, 17 anos, eles já trabalham o bullying de uma forma mais sutil. Eles muitas vezes fazem o bullying de forma disfarçada da vítima. Então, até a vítima observar isso tudo, é mais difícil, é mais lento o processo, mas infelizmente também acontece. É tão cruel quanto, né? É tão cruel quanto. Ok, Nívia, obrigada pelas suas orientações. Quer deixar uma última dica para o pessoal de casa que está acompanhando, de repente uma mãe, uma professora que está nos assistindo, para como trabalhar essa questão, o que ficar mais atento? Eu acredito que assim, a gente quando tem um filho ou quando a gente se propõe a ser um educador, trabalhando em escolas, em casa, a gente se preocupa com o outro. Então, você esteja sempre atento, de olhos bem abertos,
para aquele bem maior que você tem, seja seu filho, seu aluno, para você poder estar influenciando e trabalhando com ele sempre de forma positiva e sempre com a ajuda do nosso bom Deus, né? Ok, muito obrigada, Nívia. Obrigada, Betinha. E obrigada a você que está acompanhando o Concerto de Ideias. A gente está chegando ao final do primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai conhecer mais de perto aí algumas histórias, vítimas de bullying, como é que trabalharam, como é que ficou. Não saia daí que a gente já volta. Já estamos de volta com o Concerto de Ideias. Hoje estamos conversando sobre bullying. No primeiro bloco desse programa, nós falamos com uma especialista e entendemos aí algumas das características tanto da vítima quanto do agressor nas escolas. Aí falamos também a respeito de algumas orientações para pais e professores, como identificar esse problema e como trabalhá-lo no dia a dia, tanto em casa quanto na escola. Agora a gente vai passar para a segunda parte do programa, que é aquele mergulho mais profundo nesse assunto. Por isso a gente vai conversar aqui com a Camila Freitas. Tudo bom, Camila? Tudo bem. Foram atrás de histórias, descobriram muita coisa interessante? Exatamente isso. A gente conheceu uma história, nós conhecemos uma pessoa e ela falou pra gente um pouquinho do que ela sofreu, mas o que ela ainda sofre. Então, as consequências do bullying que aconteceram um pouquinho antes, quando ela era menor. E ela está sentindo isso no dia a dia ainda na fase adulta. Exatamente. Ok, vamos acompanhar então com a Camila Freitas. Quem mais? Aira e Giovanni. Camila Freitas, Aira Noroso e Giovanni Manzoli, agora no segundo bloco do Concerto de Ideias. Matheus, qual foi o motivo pelo qual começaram a praticar o bullying com você? Bom, não tem um motivo assim específico. Geralmente o bulinador, ele não tem um motivo assim para praticar bullying com você. Ele simplesmente o faz. Talvez por alguma coisa interna ou que ele sofreu no passado. Mas o motivo no qual eu sofri ali com os meus colegas no ensino fundamental foi porque eu gostava de um estilo musical diferenciado do estilo deles. Era um estilo musical mais clássico, mais erudito, algo que na nossa era é muito... No nosso século aqui é difícil de alguém escutar música clássica, ópera e tal. Então, isso fez com que eles me achassem estranho. As minhas notas também eram muito boas na sala de aula, fazendo com que eles me vissem como se eu fosse um estranho. E eu era um menino quieto, um pouco isolado, assim, justamente por eu não ter espaço com ninguém dentro da sala de aula. Bullying já começa aí, quando você não tem espaço com ninguém dentro da tua própria sala de aula. Você não pode conversar com ninguém, você não pode trocar ideia com ninguém, você fica isolado. E esse tipo de isolamento já é um bullying. Era uma ação praticada por todo o grupo social ali. Por todo o grupo social. O que você sentia e como você reagia quando as pessoas implicavam com você? Conta pra gente. Olha, Giovanni, cada um tem uma maneira de lidar com o bullying. Eu me sentia deveras menosprezado pela questão dos meus colegas ali, de eu não ter contato com ninguém. Muitos deles falavam palavras horríveis para mim e era como se fosse uma faca. Vamos partir desse pressuposto. Era como se fosse uma faca aí de 2 gumes, ela perfurava e rasgava, entendeu? E ocasionava muita dor emocional. Eu chegava em casa e eu treinava dia e noite, colocava lá um DVD de uma cantora lírica que eu particularmente gostava bastante e eu treinava dia e noite para eu poder cantar como um cantor lírico, que era o meu sonho desde pequeno, trabalhar dentro dessa área mais erudita e tal. Então eu cantava ali com muita dor, com muito sofrimento. Então a música ela funcionava como um refúgio para você? Sim, a música ela servia como um grande refúgio para mim, porque eu chegava em casa, eu chorava muito, com muita dor, com muito sofrimento e conseguia reproduzir o sentimento que a música pedia. Então a música para mim ela foi não só um refúgio, mas como algo que me aceitava e eu conseguia trabalhar em cima dela com muita liberdade. Só que chegando em sala de aula, os meus colegas escutavam músicas pejorativas e não era de minha índole escutar isso. Sempre fui criado escutando música clássica desde de berço e tal, e aquilo foi me desenvolvendo, por isso que eu também conseguia ter notas boas no colégio e tal.
que era muito... Eu era um menino que respeitava muito os professores, respeitava muito os meus colegas e era muito gentil. E isso era visto muito estranho dentro da sala de aula pelos garotões, né? Pelos meninos. Eles tinham dúvidas sobre até a questão de minha sexualidade, o que não tem nada a ver com o estilo de música que você ouve. E justamente por eu ser um menino que naquela idade e pelas coisas que aconteciam no nosso tempo ali, por ser também uma região metropolitana, eu era um menino muito educado, muito gentil e muito sensível, inclusive por causa da música. Mas justamente porque a música conseguia me entender melhor do que os meus colegas de sala de aula. Eu reagia desse jeito, mas eu me senti muito menosprezado, triste. Várias vezes, assim, eu tinha vontade de desistir das aulas porque era impossível ter aula num ambiente assim, sabe? E você compartilhava esse sofrimento que você sentia com alguém, com quem e que tipo de conselhos que essa pessoa te dava? Bom, olha, Giovanni, todo bulinado tem dificuldade de expressar o que ele está sentindo, ele não consegue se apoiar em ninguém justamente porque ninguém está ali para ajudar. Eu fui uma das pessoas que não conseguiu encontrar auxílio em nenhum dos meus colegas e por não ter amizades em ninguém, muito menos professores. Então, pelas ameaças que eu sofria, quando eu era pequeno, eu tinha medo de recorrer a alguém. Então era uma coisa que você guardava mais para si mesmo, né? Eu guardava mais para mim, era só a música realmente que conseguia Sofrimento mais entender. retraído. Muito bem. Você, Matheus, como uma vítima de bullying, você acha, na sua opinião, que as escolas estão preparadas para lidar com esse tipo de implicação social? Você acha que os professores estão capacitados, os profissionais capacitados a solucionar esse problema? Estão. Acontece que a pessoa que sofre bullying não está preparada para contar. É de responsabilidade dos profissionais da área da educação saberem visualizar esse problema, identificar esse problema para poder, então, agir na vida daquele estudante de alguma forma ou outra, para que ele não sofra mais, ajudando. Talvez uma incapacidade de percepção e de observação que o problema existe, né, Matheus? Exatamente. Porque a maioria dos casos é o medo que restringe a comunicação do aluno para o professor. O professor pode até perguntar, Giovanni, o que está acontecendo com você? Mas você, Giovanni, bulinado, vai dizer assim, não está acontecendo nada. O professor ele tem que ter um olhar muito afetuoso, ele tem que saber enxergar o problema, porque é um problema que muitos carregam em segredo. Entendi. Professora, quais são as formas de se resolver o bullying? Então, o bullying ele é um problema mundial, nós precisamos dar essa gravidade para esse problema. Ele acontece em quase todas as escolas e com crianças de todas as idades. Então, foram feitos vários estudos para desenvolver alguns pontos de como resolver este problema. Então, a princípio, nós precisamos detectar se é bullying ou não, né? Então, contextualizar para a criança, se é somente criança sendo criança, ou se realmente acontece o bullying, que são agressões que são repetidas com a mesma criança. Precisamos também orientar as crianças de como elas se comportar na escola. Então, não demonstrar medo, a forma dela andar, não abaixar a cabeça, sempre numa postura como se apresenta na escola. Um outro ponto é sempre se proteger, né? Sair correndo, avisar alguém do que está acontecendo. E nós também ensinamos a criança a proteger o outro. Né? Se ela vê alguma coisa acontecendo, sempre procurar um adulto para contar o que está acontecendo. O que muda na vida dos pais ter um psicopedagogo na escola, dando essa assistência para os alunos? Então, a função do psicopedagogo dentro da escola é fazer melhorias e fazer essa relação com a aprendizagem. E então ele vai ter as iniciativas para fazer debates com as crianças, fazer reuniões de pais, mudar uma cultura da escola, né? Então seria importante para eles terem um ponto de referência dentro da escola. E como o professor deve agir ao ver que um aluno está com problemas de relacionamento com os colegas? Geralmente nós ouvimos a reclamação da vítima, geralmente.
Então nós precisamos ter um olhar também para um personagem que é um agressor, um olhar de sensibilidade. Podemos ouvi-lo também. E um dos dados interessantes que eu pesquisei é que 20% dos agressores foram vítimas. Então é importante você conversar com eles, fazer com que eles entendam os seus próprios sentimentos para que isso não se repita. Para encerrar o programa de hoje, a gente gostaria de retomar aquela dica que foi dada lá no início, quando conversávamos com a orientadora pedagógica. Com relação a bullying, se você pensar no outro, se colocar no lugar do outro, certamente muitas brincadeiras e muitos comentários serão evitados, evitando também prejuízos futuros na vida de muitas pessoas. Um abraço muito carinhoso, a gente fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá!